Bom dia, professores, professoras, supervisores, apoios pedagógicos das escolas, equipes gestoras como um todo. É com grande satisfação que eu acolho cada um de vocês. Inicio agradecendo, em nome da nossa secretária de Estado da Educação, professora Leucinete Pereira, que gostaria muito, né, de estar aqui também para acolhê-los, mas nesse momento teve uma outra agenda, mas logo, né, estará também conversando com vocês em outros momentos. Também eu quero agradecer a toda a equipe das regionais, né, que mobilizaram, que chegaram até a escola, né, que discutiram todo o material. Então, agradecer a vocês, aos gestores escolares pelo seu empenho, a gente tem acompanhado, então, muito obrigada. A gente conta com cada um de vocês, sejam todos muito bem-vindos ao ano letivo 2023, né, professores e professoras que estão retornando hoje e já com esse diálogo aqui sobre educação, sobre jornada pedagógica. Então, hoje a gente inicia, né, esse processo de jornada pedagógica claro, para quem ainda não me conhece, né, eu sou Adelaide, né, Adelaide Diniz, estou superintendente de gestão do ensino e desenvolvimento da aprendizagem da SEDUC, né, estarei conduzindo aqui esse webinário juntamente com vocês para estar apresentando algumas orientações da jornada, né, está também fazendo um lançamento de um material importantíssimo para a prática da escola, que vai subsidiar, que vai apoiar, né, os nossos docentes, aí cada uma de vocês, nesse trabalho do letivo 2023, certo? Então, sejam todos e todas bem-vindos ao ano letivo 2023. E aí a gente quer estar falando com vocês, inicialmente, em relação ao calendário, né? Vamos considerando que nós temos uma palestra ao final da apresentação das orientações gerais para o ano letivo de 2023, nós trazemos para vocês aqui o calendário escolar. O calendário escolar vocês já conhecem, né? Já é de entendimento de que é preciso nós termos aí o planejamento acerca de todo o percurso letivo, obviamente, certo? E aí a gente traz para vocês alguns pontos de atenção desse calendário, que são ações, atividades já predefinidas da rede, que nós precisamos estar atentos ao reorganizarmos, ao adaptarmos ao calendário efetivo de cada escola, considerando as suas especificidades, né, as suas necessidades reais e, obviamente, as necessidades dos nossos estudantes. Então, nós temos como ponto de atenção na organização do calendário letivo, nós temos reunião de pais e responsável, que é fundamental, esse processo, né, de estar aproximando cada vez mais os pais, os responsáveis, a família da escola, né, de que eles se tornem realmente corresponsáveis junto conosco desse processo formativo dos nossos estudantes. O planejamento coletivo, óbvio, não há uma ação educativa efetiva, né, se não houver um planejamento. E é necessário que cada vez mais esse planejamento ele seja discutido entre os seus pares, entre colegas de outras áreas, né, a partir das necessidades de aprendizagem, a partir dos potenciais também. Então, é importante nós entendermos que não há como construirmos esse processo do letivo sem um planejamento. E aí nós temos aí, né, como ponto de atenção, o planejamento coletivo, que já deve constar no calendário. Conselho de classe também é algo que vocês já conhecem muito bem. Esse é um outro ponto que deve já constar no calendário. A semana de aplicação do CEAMA já está definido, vocês receberão via os seus gestores com esse calendário, já com essas definições de datas, né, a partir da organização em rede, né. Também nós teremos o projeto Terceirão Não Tira Férias, que é destinado
de forma muito específica e especial também, né, para os nossos estudantes que são concluintes aí do ano, né, do ensino médio, que no caso os nossos meninos e as nossas meninas da terceira série do ensino médio. Temos também o Feirão de Ciência, Sustentabilidade e Inovação, teremos o Enem, já também com uma previsão, é preciso prever isso no calendário, exames finais, conselho de classe final e resultado de divulgação dos resultados finais. Então, são esses pontos, são gerais, né, que já estão pré-definidos, e a escola, obviamente, a partir das suas peculiaridades, né, e das expectativas de aprendizagem definidas para o ano, organizará todo o seu calendário, certo? E aí a gente segue, né? Até porque vocês, talvez muitos já até receberam esse calendário dos seus gestores, certo? E aí a gente traz só para demonstrar como é que está distribuído, né, o tempo escolar para 2023. E aí a gente traz aqui, primeiro período, nós temos do dia 6/2, né, iniciando próxima semana com vocês já acolhendo estudantes, e o término do primeiro período, 24/4, contabilizando aí 50 dias letivos e uma carga horária total de 300 horas, certo? Do segundo período, nós temos do dia 25/4 ao dia 30/6, contabilizando 47 dias letivos. E aí é sempre muito importante esse planejamento do tempo, por conta até mesmo da organização dos processos avaliativos, né, do planejamento de ensino efetivamente, certo? E aí nós temos também aqui o terceiro período, apresentando para vocês, que será do dia 2/8 a 16/10, contabilizando 52 dias letivos e 312 horas dentro desse período. O quarto período, que é o nosso último período aí de trabalho letivo, do dia 17/10 a 29/12. Aí nós teremos 51 dias letivos efetivamente, certo? É algo importante estar sempre recordando com vocês a nossa carga horária total, né? Nós teremos aí 20 dias letivos em 2020, 200 dias letivos em 2023, com uma carga horária de 1.200 horas aula. Lembrando que a nossa aula é de 50 minutos. Então, toda e qualquer alteração, quando necessário, deverá ser submetida previamente à unidade regional, certo? Então, isso já está pactuado com os gestores. É importante que vocês saibam disso, mas é mais importante ainda nessa oportunidade de jornada, de sentar, de discutir as especificidades da escola, as possibilidades reais, de organizar para melhor atender os nossos estudantes, certo? E aí trago para vocês também, aqui, para também a gente não se demorar tanto, haja vista que nós teremos aí, nós convidamos 2 professores que trarão uma fala extremamente importante para todos nós, certo? Acerca, né, dos nossos desafios atuais aí do ensinado aprender. Então, mas eu trago para vocês alguns referenciais, né, que norteiam o planejamento, a organização de material estruturado que a escola está recebendo, inclusive já foi disponibilizado o link, né, que no caso é compartilhado todo o material para apoiar. A gente sempre reafirma, né, que a ideia é apoiar melhor a escola nesse processo de planejamento, de execução do ensino, né, e de que a gente consiga aí alcançar efetivamente as aprendizagens previstas para cada ano. E aí a gente traz, obviamente, os 2 referenciais do território maranhense, que é o referencial do território maranhense em ensino fundamental, certo? Como vocês podem ver, e temos também o documento curricular do território para o ensino médio, certo? Que é esse amarelinho aí. Então, vejam que é um material, é um referencial que foi construído por professores da rede, vocês já tiveram oportunidade, já ouviram isso aqui, né? De toda a equipe da SEDUC, do currículo,
foram construídos por professores, né, representantes de vocês. Alguns de vocês, obviamente, também estavam nesse processo de construção, certo? E a gente, óbvio, hoje temos esses referenciais para estar discutindo o currículo estadual, para estar reorganizando o material necessário para apoiar melhor as escolas. E aí, pessoal, também já é uma praxe, né? Já é uma praxe da própria SEDUC, na verdade, de termos o caderno de orientações pedagógicas. E aí, iniciamos apresentando para vocês o caderno de gestão pedagógica 2023, que traz o calendário, né? E todo esse material está disponível digitalmente para vocês, certo? Já foi compartilhado, eu reitero isso. Então, no caderno de gestão consta das orientações da jornada, inclusive. É importante resgatar que nós tivemos alguns momentos com equipes regionais, tivemos momentos com as equipes escolares, né, para discutir também esse material, para trazer essas orientações, para que a escola se apropriasse da melhor forma e adaptasse a partir das suas necessidades e realidades, obviamente. E nesse caderno também a gente traz as matrizes curriculares 2023, né, que é o que vai também ser aí um dos norteadores para o nosso planejamento, óbvio, né, para a gestão desse tempo pedagógico que nós temos na escola. E os modelos de plano didático. Lembrando, certo? São modelos, são sugestões para também apoiar o professor, apoiar a equipe pedagógica da escola como um todo, certo? Para tentar uma tentativa de facilitar o processo. Eu quero agradecer, viu, professor? Né? Os professores que estão reunidos assistindo, muito obrigada por esse carinho, por esse compromisso, acima de tudo, né? Então, a gente segue aqui e apresentando também um outro caderno de suma importância para a rede, né? Que é o nosso caderno de orientações pedagógicas para as modalidades e diversidades educacionais, certo? Onde nós temos as orientações pedagógicas para a educação escolar quilombola, para a educação escolar do campo, educação escolar indígena, educação de jovens e adultos, certo? Temos em cada uma delas o detalhamento das unidades da parte diversificada, as especificidades, certo? Então, a ideia, como disse anteriormente, é estar, né, facilitando, apoiando a escola, né, a equipe docente, a equipe gestora e o corpo docente da escola para organizar melhor o seu tempo, né, e criar outras oportunidades, para ampliar as oportunidades, obviamente, da escola, né, repensar também suas práticas e replanejá-las, obviamente. Um outro material que nós já também disponibilizamos, professores e professoras, é o caderno de orientações curriculares para o ensino médio. Então, vocês lembram que nós temos ainda, né, até porque ainda estamos nesse processo de implantação da nova estrutura curricular, né, da atual estrutura curricular, aí a partir da Lei 3.415, mas nós trazemos este ano para vocês, né, o caderno de orientações curriculares para respaldar também esse trabalho de vocês, né, onde vai estar com alguns orientativos, né, curriculares, obviamente, acerca de toda a arquitetura curricular para a rede estadual. E a gente sempre diz, né, é sempre importante a gente resgatar uma informação, que os referenciais que apresentei inicialmente, eles são referenciais para o território maranhense, certo? São referenciais para o território maranhense. E aí, lê-se, inclusive, as escolas particulares, certo? Mas o caderno de orientações curriculares, ele é específico para atender a estrutura atual do currículo da rede estadual, certo? E é esse o caderno que vai estar aí, né, à disposição de vocês, para que vocês se apropriem, debatam, ampliem, né,
critiquem, isso é importante nesse processo, mas necessariamente é um material importante para esse trabalho, né? Então, ele vai direcionar a rede, né? Faz parte dessa coletânea de materiais que nós estamos entregando para vocês, e ele também foi construído por professores da rede, né? Além da nossa equipe de currículo, outros professores inclusive da plataforma, Gonçalves Dias também esteve conosco na elaboração desse material. E aí isso é interessante porque ele foi construído dentro do primeiro ano de implantação da atual estrutura curricular do ensino médio. Então, ele apresenta a organização curricular de formação geral básica, haja vista a matriz que nós temos atualmente, as orientações gerais da parte diversificada, né, que é a parte do que a lei chama de itinerários formativos. Temos também contemplado os temas contemporâneos transversais, que tem uma ênfase bem importante, com algumas premissas fundamentais nesse processo de planejamento e de pensar a aprendizagem do estudante. Temos também orientações acerca das metodologias ativas, trazemos também os itinerários formativos integrados, que é o que a gente vem discutindo desde o ano passado, né, onde agora, efetivamente, a rede, em sua amplitude, na verdade, todas as escolas, né, hoje, na próxima semana, já iniciam com os trabalhos pedagógicos a partir dos itinerários formativos integrados. Temos também a organização curricular dos aprofundamentos, então isso é para contribuir melhor para o professor, tá certo? E aí, desse organizador, a gente tem formação geral básica. E o que tem formação geral básica? Ele traz aí os campos de atuação, tá bem pequeno para vocês que estão assistindo, mas assim, vocês vão receber, hoje mesmo já estará disponível, certo? A nossa equipe já está fazendo o upload para que vocês tenham acesso. Mas esse caderno de todos os materiais, obviamente, mas esse caderno especificamente já está disponível no link compartilhado com as escolas, certo? Então, nós temos aí os campos de atuação que estão disponíveis, né? As habilidades, os objetos de conhecimento, então a gente vai ouvir muito isso durante esse processo de planejamento, de ensino, os conteúdos e as sugestões metodológicas. Temos também, nesse material, o organizador do itinerário formativo integrado, né, que vem tratando sobre os enfoques, os macrotemas, os objetos correlatos, os eixos estruturantes e as habilidades a serem desenvolvidas. E aí vocês irão observar, né, esse formato o tempo todo muito focado na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, mas essencialmente na formação integral do nosso estudante. Além desse material, vejam só, Adelaide, você está trazendo muitos materiais, né? Mas lembrando que essa transmissão aqui, que está sendo feita agora, ela ficará gravada à disposição dos professores, das escolas. É importante, a gente já até orientou de que os professores dos outros turnos também, né, se organizem para assistir, para entender o que está chegando na escola, né? Então, parece que é muita coisa, mas não é. A gente entende que é aquilo que é necessário para apoiar as equipes escolares para o ano, certo? Então, a gente traz também uma novidade, que é o caderno de projeto de vida da rede, né? Então, vocês tiveram acesso a um outro material, né, que foi do parceiro, mas agora nós temos o caderno de projeto de vida da rede, que foi pensado com o objetivo, né, de atender os estudantes maranhenses em suas diversidades, obviamente dialogando com as suas realidades distintas, tendo como foco o trabalho de projeto de vida para a formação humanística, porém com ênfase na emancipação social, né, com destaque na maranicidade, é óbvio, e a identidade local. É um material que traz proposições didáticas bem estruturadas para apoiar esse professor, haja vista ainda que é muito recente a nível de rede, esse componente, né, que é projeto de vida. Então, a gente traz um material hoje já disponibilizando para todos vocês. Inclusive, no nosso site da SEDUC vai estar o link, né, com todos esses cadernos. E aí, esse caderno
ele tem o objetivo de compreender, né? A gente tem aqui para capacitar, na verdade, colaborar com o professor no processo de planejar, de pensar a estrutura desse componente, né? E nessa estrutura a gente traz aqui a primeira parte, ela está organizada dessa forma, em 3 partes, né? Dentro dessa estruturação, onde nós temos os grandes temas, né? Que é conhecendo o território de reflexão da proposta, então, por quê, o que é essa maranicidade, quem é esse estudante maraniense, né? Quem é esse jovem, quem é esse adulto? Então, o projeto de vida traz isso na sua primeira parte. A segunda parte, explorando caminhos para a construção de uma praxis. Então, já vamos iniciar aí um processo mesmo de reflexão sobre do estudante ele se reconhecer, né, dentro de uma função social também, né, e isso vai certamente criar novas oportunidades, não só para o estudante, eu acredito para toda a escola, né, para a melhoria das práticas escolares e sociais, obviamente. Na terceira parte, nós temos a temática da imersão na prática pedagógica e os caminhos para um trabalho didático para o ensino médio, certo? Então, essa é a estrutura desse material, né, que vocês irão estar recebendo. E também, um outro material importante, também de cunho didático, né, de proposições didáticas, a gente traz para vocês o caderno de eletivas de base. Então, a rede, né, entende que esse material vai colaborar com a escola, com o professor, obviamente, com o estudante, né? Então, o caderno de eletiva de base, ele vem trazendo essas características, como é que se constrói essa metodologia, certo? Traz também as áreas de conhecimento, haja vista que a eletiva é de base, né? De apoiar, de oportunizar a discussão da BNCC mesmo, das habilidades e competências necessárias para essa formação integral do nosso estudante. E aí traz temáticas diversas, as habilidades e competências importantes para cada eixo estruturante, né? Também como proposições para os professores, como sempre recebam esse caderno como sugestões, como apoio, certo? As ações para a utilização dos eixos estruturantes também são apresentadas nesse caderno, e temos aí 4 planos de eletiva, um para cada área. Né, que a ideia é levar um modelo de exercício, de reflexão do professor, de eletiva, de toda a escola, certo? E, obviamente, quem vai qualificar isso é o professor, né? É o professor, é a sua turma, dentro de um processo e de uma compreensão democrática do ensino, onde o estudante, juntamente com o professor, né, constrói um caminho investigativo e nesse caminho ambos aprendem, certo? Aprende toda a comunidade escolar, né? E se constitui aí um ambiente de aprendizagem mais saudável, né? E mais, certamente, de maiores possibilidades de sucesso, certo? Então, também, né, traz dentro dos seus capítulos aprendizagens esperadas, o que é a inter e a transdisciplinaridade, o planejamento necessário para isso, arranjos entre habilidades a cada área e eixos estruturantes, os exemplos de algumas temáticas e também os planos, como eu apresentei anteriormente. E aí, óbvio, também é uma novidade para a gente o caderno de tutoria. Então, vejam aqui que nós estamos lançando alguns cadernos, né, que é para apoiar o professor, a professora, a prática escolar. E aí a gente traz também um caderno de tutoria com proposições didáticas bem estruturadas, né, onde o professor vai poder estar manuseando, pensando a sua turma, pensando as possibilidades da sua turma, né? E aí é importante porque ele traz um conjunto de orientações para essa organização do trabalho, e aí tutoria
primeira, segunda, terceira série do ensino médio, certo? No material da primeira série, a gente traz dicas referenciais que possam apoiar as atividades do professor, que é o professor tutor, por meio de sugestões de planejamento de encontros a serem desenvolvidos no componente tutoria, certo? Então, na segunda série, trazemos orientações para as rotinas da tutoria, né? Para apoiar o desenvolvimento dos estudantes no seu percurso formativo, assim também, né, com foco aí em fortalecer essa rotina de estudo, porque fundamentalmente nós já trabalhamos no início de 2022 o que é cada eletiva, cada componente desse, né, que hoje integra a parte diversificada do nosso currículo da rede estadual, mas é importante lembrar que a tutoria, ela é um componente, é uma atenção necessária ao estudante que precisa desenvolver habilidades, conhecimentos acerca da sua própria gestão, né? Fazer a gestão do seu percurso acadêmico, pensar também, ter argumentos, né? E ter elementos melhores para tomadas de decisões, para organizar-se na vida de estudante, efetivamente. E aí a gente traz esse material, primeira, segunda e terceira série. Na terceira série, encerra o ciclo de acompanhamento, né? Nesse sentido, tem um objetivo de dar apoio ao estudante quanto ao desenvolvimento de suas escolhas. Lembram? Então, esses nossos estudantes, eles passam 3 anos no ensino médio. Então, ao final, eles podem, a gente sabe, nós que conhecemos a escola, que somos da escola, então, o professor, a equipe gestora, né? E agora? Muitos estudantes chegam até o professor, e agora? Terminou, o que eu quero? Né? O que eu quero seguir? Muitos de nós iniciamos o ano perguntando, o que você quer ser? Mas, na verdade, assim, o que você quer seguir, né? Que lugar você quer ocupar? E esse componente, tutoria, ele traz elementos importantes para essa formação, para que esse estudante ele tenha melhores e maiores informações acerca das suas possibilidades, né? De ocupação pós o médio, né? Do que ele quer seguir, qual o percurso, quais são as suas decisões, tá certo? Então, terceira série também, nós teremos tutoria, e para desenvolvermos aí, né, todo esse apoio ao estudante para que ele possa pensar, né, e possa decidir melhor sobre o que seguir pós a educação básica, certo? Nós temos, e aí, para também não me alongar, haja vista que eu preciso estar repassando já, trazendo os nossos palestrantes, né? Eu trago uma reflexão, né? Uma frase importante que a gente considera para esse momento de jornada, para esse momento de pensar a escola, e ninguém melhor do que pensar a escola é o professor, mas pensar do ponto de vista do estudante é fundamental, né? E aí eu trago para vocês a seguinte mensagem de Paulo Freire, né? O educador democrático não pode negar-se o dever de, na sua prática docente, reforçar a capacidade crítica do educando, sua curiosidade, sua submissão. Uma de suas tarefas primordiais é trabalhar com os educandos a rigorosidade metódica com que devem se aproximar dos objetos cognoscíveis. E esta rigorosidade metódica não tem nada a ver com o discurso bancário, meramente transferido do perfil do objeto ou do conteúdo. É exatamente neste sentido de ensinar, não se esgota no tratamento do objeto ou do conteúdo, superficialmente feito, mas se alonga à produção das condições em que aprender criticamente é possível. E essas condições implicam ou exigem a presença de educadores e de educadoras, né? E de educandos também, criadores, investigadores
instigadores, inquietos, rigorosamente curiosos, humildes e persistentes. Então, a gente tem esse desafio, né, como gestão desse processo, e quando a gente fala de gestão, é responsabilidade de toda a equipe escolar, de equipe gestora apoiar docente, de docente apoiar equipe gestora, acerca desse processo de replanejar, de pensar as necessidades e as possibilidades, né, que o próprio ambiente escolar tem, mas sempre visando naquilo que é a sua razão de ser, que é assegurar aprendizagens, né, que é assegurar uma formação integral do nosso estudante, certo? Então, aqui eu encerro essa apresentação geral, porque todo o detalhamento da jornada já está com os nossos gestores, então os gestores irão estar passando para vocês, alguns certamente já até passaram, né? Vão discutir isso com vocês, então a gente encerra aqui essas orientações gerais, né? Agradecendo cada uma de vocês, mas e aí agora a gente chama, né, para dar continuidade a esse webinário de abertura da nossa jornada pedagógica, a gente vai chamar algumas pessoas aqui extremamente especiais para a gente, porque é professor, porque é pesquisador, porque é quem está junto, né, discutindo as possibilidades, experimenta aquilo que estamos discutindo, das reais possibilidades de promoção efetiva de aprendizagens, tá bom? Então, a gente encerra aqui as orientações gerais, agradecendo e pedindo que a gente esteja muito atento, porque a gente vem coisa boa, né? Nós temos aqui a palestra Desafios Escolares para os diferentes modos de aprender e ensinar na atualidade. E aí a gente traz, né, de forma muito especial, dois professores de História. Vou chamar aqui já a professora Amanda e professor Leonan. Pode colocá-los. Professora Amanda e professor... Pronto, os professores estão aqui, né? E aí, apresentar muito rapidamente os professores, certo? Para vocês. Pode colocar os professores em tela, Marquinhos, por favor. Pessoal, a professora Amanda é professora de História da escola CE Fernando Perdigão. Certamente aqui tem vários colegas dela assistindo, né? E também o CE Luiz Alves Pereira. Ela é doutoranda em História do Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual do Maranhão, possui mestrado em História pelo Programa de Pós-Graduação em História, em 2019, pós-graduada também em docência, né, do ensino superior, pelo Instituto do Ensino Superior Franciscano, e graduação em História pela Universidade Estadual do Maranhão. Também especialista em História Antiga e Medieval pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é membro do Grupo de Pesquisa em História Antiga e Medieval. Então, a professora Amanda vai aqui conversar conosco, juntamente com o professor Leonan, né, sobre essa temática importante que nós trazemos hoje para iniciarmos a nossa jornada efetivamente, o nosso pensar sobre a educação, sobre a organização do ensino. E aí a gente também traz o professor Leonan, né? O professor Leonan, que já está aqui conosco. Pode colocá-los bem em evidência, Marquinhos, e tirar Isso, obrigada. Professor Leonan, ele é doutorando em Políticas Públicas pela UFMA, é mestre em Desenvolvimento Socioeconômico pelo Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Socioeconômico, UFMA, é bacharel em Administração, licenciado em História, especialista em Magistério Superior, atualmente é professor de História da nossa rede, da Rede Estadual de Educação, e é também articulador estadual do GAEM, certo? Que é o Grupo de Acompanhamento do Ensino Médio.
atua na linha História e Memória, Sociedade, Educação, Pesquisa e Pesquisa Científica, Desenvolvimento Socioeconômico, Agricultura Familiar e Gestão de Recursos Humanos. Então, os dois professores de História, né, dois historiadores, estão aqui conosco, né, para trazer essa reflexão acerca dos desafios, né, da escola, o desafio do professor, do gestor, de todos nós que estamos na escola, a partir de modos de pensar o ensino, de qualificar esse ambiente escolar, considerando aí as necessidades atuais dos nossos estudantes, né? Então, sejam muito bem-vindos, professora Amanda, professor Leonan. Vou deixar com vocês e vou ficar aqui de ladinho, apoiando, certo? Mas agora é com vocês. Muito obrigada. Bom dia a todos os professores e professoras da rede, gestores. Esse momento é muito importante, né, que a gente está aqui, discutindo esses desafios, não só para elencar essas questões que são as nossas dificuldades, mas também porque a gente está num momento de partilha, e aí é pensar como a gente vai conseguir superar esses desafios, ou pelo menos tentar, né? E aí, partindo da discussão e do trecho que a professora Lade falou, o papel do professor ele vem mudando ao longo do tempo, né? Nós temos antigamente a gente tinha uma questão da transmissão de conteúdo, de uma hierarquia muito grande e de pouco protagonismo do aluno. E aí a gente viu isso se transformando, e com essa transformação, a gente vê as necessidades do aluno também serem transformadas. A gente está dentro de uma realidade de um avanço tecnológico muito grande que atinge os nossos alunos, em partes, e aí com isso, a gente tem que nos adequar não só a uma nova forma de discutir os conteúdos, mas uma forma de ensino, porque eles esperam isso da gente. Uma nova forma de ensino que seja adequada à realidade deles. Que é um mundo que a gente vive, é um mundo que geralmente a gente tem pressa, a gente tem a gente espera essa nova forma de ensino. Então, quais são os desafios que a gente consegue elencar, assim, de forma muito clara, percebendo através do nosso dia a dia em sala de aula, no nosso, nas nossas discussões em sala dos professores? Primeiro, a gente tem uma gama de alunos, não todos, mas a grande maioria, que são amplamente conectados. E aí, eles são pertencentes a uma geração entre a geração alfa e a geração Z, e essa geração, ela vem com essa prerrogativa, né? Eles já nascem sabendo acessar as coisas. Então, a gente precisa, de alguma forma, inserir a utilização dessas ferramentas para o aprendizado, dentro da nossa realidade. E aí, uma palavra que eles gostam muito, né, que é o engajamento. E a gente está vendo isso em sala de aula, a dificuldade do engajamento dos alunos com os componentes, com a parte diversificada, por mais que a gente elabore, pense, planeje, a gente vê uma dificuldade nisso. Então, é cada vez mais difícil a gente conseguir esse engajamento por parte do aluno. E aí, o que a gente tem? A gente precisa nos mover em relação a discutir formas de trazer um interesse a esse aluno, chamar a atenção dele, através, por exemplo, metodologias ativas. E aí são coisas que a gente pode e deve estar discutindo nesse momento de formação, aproveitando esse momento de jornada pedagógica, para estar dialogando com o gestor, com o amigo professor, mecanismos e formas da gente conseguir superar esses desafios, batendo sempre na tecla de que a gente vai falar sobre esses problemas, mas a gente também vai tentar pensar em conjunto formas de superá-los. E aí, uma coisa muito importante também é pensar os diferentes perfis que a gente tem em sala de aula. E aí é uma coisa que parte do professor
tentar respeitar as particularidades que a gente vai ver na sala de aula, encontrar uma forma de manter esse engajamento de diferentes perfis, porque nós temos hoje diferentes perfis de alunos dentro da nossa sala de aula. E aí, com esses diferentes perfis, a gente busca ainda tentar diversificar essas atividades. E lógico que isso é um desafio. Não, a gente não vem aqui para falar todas essas coisas e falar que isso é muito fácil, que não é, porque a gente sabe do nosso dia a dia, a gente sabe o quanto que é puxado, o quanto que é desgastante. Falar isso aqui e não pensar que na prática é difícil. Mas, pensando no nome jornada pedagógica e no principal interesse que é a gente tentar transformar, tentar melhorar o nosso ano letivo, com base nisso, a gente senta agora, né? A gente faz uma ponderação, a gente vê o que a gente fez que deu certo, o que a gente fez que não foi tão bom assim, que a gente pode melhorar, conversa com os professores, com os nossos amigos, de coisas que eles fizeram. É uma partilha, na verdade, né? A gente tem que pensar a jornada pedagógica principalmente como uma partilha de conhecimento, de experiências exitosas, de coisas que a gente conseguiu fazer, que deu certo, que não deu, e tentar trazer para esse momento de partilha. E aí, a ideia da diversificação das atividades é para o quê? Para que o professor ele consiga trazer novas propostas de ensino, trazer recursos. E quando eu falo recursos, eu não estou falando só de recursos tecnológicos, porque nós sabemos que a realidade da rede nem sempre é a mesma em todas as escolas. A gente tem que pensar recursos adequados à nossa realidade. E aí a gente tem diversas estratégias. Eu penso agora aqui um exemplo da gamificação. Não necessariamente a gente precisa de computador para estar trabalhando com isso, e é importante que a gente faça sempre essa reflexão de como que a gente vai trazer essas atividades de uma forma que a gente consiga trabalhá-las no dia a dia. A gente tem que ter um pé no chão, né, para entender o que a gente pode, o que a gente não pode, o que dá para a gente adequar na nossa realidade. E aí, partindo dessa discussão que vai do professor à gestão, a gente precisa dar uma atenção maior à formação da equipe pedagógica, né? Que essa é uma formação continuada. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode parar aqui na semana pedagógica a discutir desafios e a discutir essas propostas. Isso tem que ser algo contínuo. É preciso que a gente tenha em mente que sentar para essa partilha, essa discussão, ela tem que ser uma atividade rotineira. E aí, ressaltando, e a gente está falando muito sobre novidades, transformações, que a gente não exclui totalmente a abordagem tradicional. Por exemplo, a relação professor e aluno, que ela foi construída ao longo da abordagem tradicional, isso não pode ser excluído. Isso merece destaque, porque a gente vê a parte diversificada traz diversos componentes que vão trazendo, por exemplo, qual a responsabilidade social? Está sempre na discussão de temáticas que aproximam o professor do aluno. E é muito importante essa relação, é muito importante essa forma com que nós vamos destacar essa relação entre aluno e professor. E aí, algumas propostas que aí a gente vai pensar junto do nosso gestor e dos nossos professores, e principalmente pensar a realidade da nossa escola. Como que a gente vai tentar introduzir a tecnologia? Como que a gente vai engajar o corpo docente? Como que a gente vai engajar esses alunos? Como que a gente vai conter a evasão escolar, que é uma parte mais voltada para a gestão? Como que a gente vai tornar o ensino mais interessante? Fazer com que esse aluno ele tenha mais vontade? A gente sabe que muito dessa falta de engajamento se deu por um momento muito difícil que a gente passou, que é o período da pandemia, né? O período da pandemia, de fato, fez com que a gente tivesse reduzido esse engajamento, e a gente precisa meio que caminhar para voltar
para a gente conseguir recuperar o que tínhamos antes. Então, outra coisa que é muito importante é incentivar a participação dos responsáveis, né? Na reunião, no conselho, tudo isso, esse engajamento não só do aluno, mas também dos responsáveis, porque a gente sabe que é um trabalho que envolve todos, para a gente formar cidadãos, para a gente ter a formação da cidadania desses alunos, a construção de futuros cidadãos que tenham, que saibam da sua responsabilidade com a sociedade. Então, é um trabalho conjunto, não é só o professor, é a gestão, é a comunidade e os responsáveis. Então, a gente precisa incentivar essa participação dos responsáveis e trabalhar principalmente as competências socioemocionais. E aí, pautando uma discussão que a escola ela é sempre colocada em xeque no sentido de que a escola precisa mudar, a escola precisa se adequar, precisa se transformar, e a gente passa por muitos desafios. E por isso é que a gente precisa estar sempre num trabalho conjunto, um trabalho conjunto entre gestão e professores para que a gente supere esses desafios. E aí eu falei da pandemia agora, e a pandemia não deixou, foi um desafio. Foi um desafio que só foi superado no sentido escolar por conta dessa nossa adaptação. E a escola é isso, né? A comunidade escolar é isso. A gente vai se adaptando às mudanças com o tempo. E aí a gente houve a mudança na forma com que os alunos e os professores se relacionavam, há uma mudança na forma com que o aluno é visto no método, no processo de ensino-aprendizagem, que passa por um protagonismo, a gente não é mais um mero transmissor, o professor é um transmissor, a gente tem ali uma coparticipação, as coisas elas funcionam em partilha. Então, a comunidade escolar, ela vai sempre se adaptando e se adequando às novas realidades. E esses desafios que eu venho mostrando desde o começo, são desafios que a gente, trabalhando em conjunto, vai caminhar para se adequar e se adaptar mais uma vez. E aí, esse ano, a gente tem uma questão muito importante, né? Que são os cadernos, que são essas ferramentas, esses mecanismos que vão nos, inclusive, dar suporte para que a gente consiga se adequar ainda melhor a essas transformações que o ensino ele vem trazendo. E aí, apesar de todas as diversidades, apesar de todas as dificuldades, a escola ela é uma solução e um mecanismo para resolução de diversos problemas dentro da nossa sociedade. Desigualdades, ampliação do número de pessoas que tenham acesso ao conhecimento. Então, é importante que a gente dê o real valor da escola e que a gente compreenda o quanto que é importante que a gente faça essas adequações na vida do aluno. É importante o quanto que a questão do aluno e a escola está pautado em tudo que a gente vem falando desde o começo dessa palestra, que é o quê? Formar futuros cidadãos conscientes, cidadãos que tenham na sua formação mais do que conteúdos, mais do que questões de disciplinas e conteúdos, mas também a formação para viver em sociedade. E aí, com isso, eu vou puxar a palavra para o professor Leonan, que ele vai dar continuidade a essa discussão sobre esses desafios. Olá, bom dia a todos e a todos os professores da rede estadual, Educação do Maranhão. É um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu sinto uma enorme satisfação, né, de estar aqui, de poder também contribuir. A professora Amanda trouxe brilhantemente aspectos importantes, né, dessa discussão.
e eu vou dar continuidade, né, nessa manhã, a esse momento de reflexão, né, e discussão acerca dos desafios, né, da educação na atualidade, né, em particular, os desafios escolares para os diferentes modos de aprender e ensinar na atualidade. E aí eu trago, né, de forma inicial, essa citação de Paulo Freire, né, da Pedagogia da Autonomia, que ele diz que quem ensina, aprende ao ensinar, e quem aprende, ensina ao aprender. É importante, né, iniciarmos essa discussão, né, como foi muito bem posto anteriormente para a professora Amanda, né, desses grandes desafios que nós temos, né, e que, de fato, concordo plenamente quando ela diz que não é fácil, não é mesmo, é um desafio, né, diante de muitas circunstâncias desfavoráveis, mas é entender, né, isso é primordial, que o próprio Paulo Freire também nos traz, que ensinar não é só transmitir o conhecimento, mas é criar as possibilidades para a sua produção ou a sua construção. Ou seja, uma relação dialógica entre estudantes e docentes que vão sempre interagir dialeticamente. É importante isso, porque nós temos, né, enquanto grande desafio, né, da educação, na atualidade, garantir a aprendizagem dos nossos estudantes. Os nossos estudantes, eles estão aí cercados, né, estão em sua volta, né, com várias variáveis que podem interferir, né, dentro desse processo de ensino-aprendizagem. São as novas tecnologias digitais, o contexto socioeconômico, alguns sonhos, um mar de informações que eles estão imersos, e por isso que a figura que está aí ao lado, ela representa um pouco essa discussão. Você tem várias áreas, você tem livros, mas você também tem essa tecnologia digital que é de acesso de alguns dos nossos estudantes. E eu sempre escuto de alguns professores, e até mesmo eram minhas reclamações, né, enquanto sala de aula, né, e ainda, né, enquanto professor, de que os nossos estudantes, né, estão ali muito mais presos aos aparelhos celulares do que, de fato, presentes, né, como a gente até brinca, né, de corpo e espírito na sala de aula. Estão muito mais presos a esse mar de informações do que, de fato, né, aquilo que está sendo ali posto pelo professor nesse processo de ensino e aprendizagem. Eu até trago aqui uma imagem que é do cartunista, né, do Ivan Cabral, que ele traz dentro dessa charge, né, a professora perguntando se há alguma dúvida acerca do trabalho em grupo sobre o sistema respiratório. E o aluno, então, responde, sim, professora, e o que é trabalho em grupo? E aí tem uma plaquinha ali sobre evasão escolar. Então, a professora Amanda colocou muito bem as questões relacionadas à pandemia, né, de nós perdemos ali muitos alunos, né, que saíram realmente, não voltaram mais, que ficaram no remoto e, de fato, não voltaram quando houve o retorno das aulas, né, mas também nós temos essa evasão escolar, né, antes mesmo da pandemia, né, esse abandono da escola antes mesmo da pandemia. Então, pensar nesse desafio de, claro, ter o aluno na sala de aula, mas que ele também possa, claro, ali se sentir, né, ter a motivação, né, e aí, claro, alguns teóricos vão dizer que ninguém motiva ninguém, mas é importante que a gente tenha os aspectos motivacionais para que esse nosso estudante possa ver, de fato, o que ele está fazendo ali naquela escola. E assim, eu trago alguns pontos de reflexão, né, pois aqui eu não tenho a pretensão de propor, né, concepções fechadas, ou modelos, ou receitas, né, prontas, né, mas um arcabouço teórico para a discussão desse desafio da aprendizagem em nosso tempo, né? E isso é importante que, como a professora colocou, neste momento de jornada pedagógica, de estarmos discutindo, né, enquanto professores, enquanto gestão, de estarmos pondo de fato na mesa da discussão, né, o que vamos fazer, né, o que nós precisamos fazer. Então, alguns pontos aqui de reflexão eu trago para essa discussão. Então, o primeiro é tornar o processo de ensino-aprendizagem mais interessante e significativo. Alguém pode até pensar que eu estou aqui falando que os professores devem
fazer uma série de malabarismos, de coisas, outras, para que chame a atenção do aluno. Não estamos falando disso, né? Muito bom a fala da professora, quando ela disse, olha, essa relação professor-aluno, que é concebida desde uma perspectiva mais tradicional, ela continua. Nós ainda temos os nossos estudantes, né, presentes na sala, e nós temos esse encontro com eles. É um encontro de gerações, em muitos momentos, né, às vezes o estudante vai falar algo que a gente, né, naquela mesma geração, nós não compreendemos, né, ou também vice-versa. Então, é um encontro ali que deve ser, claro, mediado pelo respeito, né, e principalmente nós, né, professores, né, na intencionalidade da aprendizagem dos nossos estudantes. Então, tornar esse processo do ensino-aprendizagem mais interessante e significativo, para ele perceber por que eu estou ali, por que eu estou tendo aquele conteúdo, aquele objeto de conhecimento, por que o professor está aplicando essa prova, por que o professor está pedindo aquele trabalho, aquela pesquisa, por que nós estamos nos movimentando fora da escola. É necessário que o aluno ele entenda e compreenda qual é o significado dele estar ali presente naquele ambiente, né, por algumas horas, né, e às vezes bastante horas, e que ele precisa entender que aquilo ali vai ter um impacto na sua realidade. Ou seja, além disso, claro, a escola ela tem que ser vista como um espaço de convivência, de colaboração entre os estudantes, os professores e professoras, a equipe gestora, as famílias e a comunidade, a fim de que a gente possa promover o diálogo e a troca de experiências. A escola precisa ser vista como esse espaço de convivência, e não, né, como Foucault, né, Michel Foucault, filósofo francês, vai dizer e vai fazer a comparação de que a escola e o presídio, o hospital estariam na mesma função, de disciplinamento do corpo, de ordenamento, ou seja, de você, de uma certa maneira, tornar aquele espaço como ruim, como uma experiência ruim. Então, é necessário que haja esse espaço de convivência, esse espaço de colaboração entre estudantes, entre os professores, a equipe gestora. Por isso que é importante, né, dentro de uma agenda da escola, os momentos de sentar, os momentos de discutir, os momentos de ouvir. É importantíssimo termos esses momentos, né? A dinâmica da escola não pode ser cada um vai para a sua sala, cada um senta no seu lugar, na hora da sala dos professores, cada um conversa com quem mais tem afinidade, e ponto final. Não precisamos ter isso. As rotinas dentro da escola precisam prever estes espaços, estes momentos em que há aprendizagem também, que há troca de experiência. É importante isso. Assim como também é importante, né, que haja conexão entre os objetos de conhecimento, o currículo, de uma forma geral, e a realidade dos estudantes, né? Não tem mais como você ter simplesmente um conteúdo específico do seu componente, da sua disciplina, e ponto final. E o aluno que faça as suas relações. Não, eu preciso, né? A escola ela precisa ser reconhecida como um lugar de construção de conhecimento, que realmente tem um impacto na vida das pessoas, principalmente dos estudantes, né? Ou seja, a educação, na nossa atualidade, ela precisa oferecer uma escola aberta, que valorize o diálogo, né, como forma de construção da aprendizagem, né, que possa ser, de fato, o centro, né, irradiador do conhecimento. Então, a função social da escola, desse aparelho, né, que é do Estado, né, e que deve fomentar isso. Então, traz a comunidade, traz os mais velhos, né, escuta quem está lá, por exemplo, na cantina, escuta quem está fazendo a limpeza do prédio. É importante que nós entendamos que esse espaço é um espaço de construção e construção de diálogos. É importante isso. E tudo isso é aprendizagem. Claro que, para que isso tudo ocorra, e aí eu concordo com o que a professora Amanda ainda há pouco trouxe, nós precisamos de adoção de métodos, metodologias de ensino inovadoras, né, que vão atender de forma satisfatória aos nossos estudantes. E aí é algo que eu quero aqui pontuar muito claramente. Não se está se falando somente de recursos, né, relacionados à tecnologia, à questão virtual, não, tem outros recursos que nós, professores, temos, né, e principalmente não precisamos
somente das tecnologias. Essas tecnologias são ótimas, claro, e aí eu levanto sempre a bandeira de que os professores, professoras, que as escolas elas possam ter acesso a essas tecnologias. É importante isso, nós temos que andar conforme o tempo está nos propiciando, nos colocando. Então, nós precisamos, sim, dessas tecnologias, mas métodos e metodologias de ensino inovadoras não perpassa somente por isso, né? É importante termos isso em mente. Então, uma roda de conversa que eu faça, né, uma visita até mesmo à comunidade, eu trazendo uma pessoa idosa, uma pessoa líder de comunitário, de grupos sociais, né, para dentro da escola, é importante também ter aprendizado. É importante que o aluno ele perceba que aquilo que ele está aprendendo a partir desse processo, ele tem um pé na sua realidade, no seu contexto, na sua rua, na sua família. Né? Eu me lembro que fiz uma eletiva, né, tem cor, tem história, e nós pedimos, eu e o professor Douglas, acho que deve estar aí assistindo agora lá no Fernando Perdigão, né, uma escola que está no meu coração, né, aqui em São Luís, e nós pensamos ali justamente com os estudantes para que eles pudessem fazer entrevistas, conversar com pessoas mais velhas da sua família, né, para falar um pouco sobre a trajetória daquela família, né, da trajetória de onde eles vieram do interior do estado, né, se vieram de outros lugares. Isso é importante, ali tem aprendizado, ali o nosso estudante, né, ele tem a oportunidade de vivenciar as experiências. Então, é necessário que esses métodos e metodologias de ensino inovadoras, né? Claro que isso não pode ser algo que caia, né, do céu, mas um ponto importante, que a professora também, Amanda, colocou, é a formação contínua dos docentes e o estímulo à autonomia e à criatividade. Isso é importante, né? E aí, claro, eu estou falando aqui, né, que os professores precisam ser estimulados à realização de pesquisa, a participar de fóruns científicos, a criar projetos, né, que possam contribuir para o enriquecimento da aprendizagem dos nossos estudantes, né? Claro que isso perpassa também pelo reconhecimento e valorização dos professores, né? Não se fecha os olhos para isso, é importante, né? E isso nós temos que ter, e o professor, ele precisa também buscar essa qualificação, né, para si mesmo, né, dentro desse processo, né, de ensino-aprendizagem, né? Quando você vai para um mestrado, para um doutorado, para uma especialização, ou você mesmo conversa, né, com outros professores, então é importante isso, a formação continuada dos docentes, para que a gente possa enfrentar melhor esses desafios, para que a gente possa melhor estar preparados para esses desafios. E esse reconhecimento e valorização dos professores, eu digo aqui, né, nessa manhã, que nós temos, sim, um grupo de professores e professoras, né, que estão nessa área de aulas desse Maranhão e que, de fato, estão propondo ali uma educação de qualidade. Eu acredito muito nisso, porque eu sou professor. Eu acredito que você, professor que está aí, você com certeza está se colocando, né, no seu máximo possível para trazer, né, os conteúdos, objetos de conhecimento, trazer as vivências, as experiências, para que os nossos estudantes possam ter uma aprendizagem. Eu sei com certeza que nós, né, temos sempre, principalmente que estamos na escola pública, né, nós temos sempre levantado a nossa bandeira de uma escola pública, né, que seja de fato de qualidade, né, então perpassa por isso. E o estímulo a essa autonomia e a criatividade dos docentes, né, porque é importante, porque essas novas práticas, elas precisam disso, elas vão necessitar de que haja essa autonomia. Quando se tem os cadernos, o material estruturado, né, que estão na nossa rede hoje, não é para moldar o professor, mas é para apoiar o professor. Mas, professor e professora, você tem autonomia na sua sala de aula, você é que vai fazer o planejamento, é você que vai, na sua vivência diária com os estudantes, saber, como a professora Amanda muito bem ressaltou, quais são as necessidades dos seus estudantes, qual é a realidade local na qual você está inserido, né? E, desta forma, né, a educação ela precisa se transformar para se adequar a essas novas, né, necessidades dos estudantes. E aí eu falo de uma forma geral, não estou falando aqui específico para os professores ou somente para os gestores, mas a educação de uma forma geral. Ou seja, os estudantes, como a professora bem colocou, eles estão em constante interação com outros estudantes, com outras pessoas, sejam da rede pública ou não,
né, estão imersos em uma gama de informações, né, e para isso, né, é necessário que a escola passe a estimular esse processo, né, de uma aprendizagem mais significativa, porque essas informações, claro, não é conhecimento, mas elas estão por toda parte, e o aluno tem acesso a elas. E aí, como é que a gente faz isso? Estimulando o desenvolvimento do protagonismo, a criticidade, a criatividade desses estudantes. É muito importante que nós estimulemos isso aos nossos estudantes, é muito importante, né, que a gente promova isso. E aí, claro, para promover, né, esse desenvolvimento do protagonismo, nós temos que estar à vez também aos estudantes de ouvido, né? Que tal? Então, vamos sentar com os estudantes e vamos ali discutir, né, na perspectiva deles, o que poderia ser melhorado, o que poderia ser adicionado, né, nesse processo de ensino-aprendizagem, para que a gente possa efetivar, de fato, a aprendizagem dos nossos estudantes, né? Torná-los também participantes, né, mas não simplesmente participantes de balançar a cabeça, mas com criticidade, né, sabendo se colocar, sabendo, né, observar, olhar, mas também, claro, né, não simplesmente aceitando tudo que vem, né, e não só eu falo isso dentro do cenário de escola, mas até fora da escola. Eu preciso se posicionar. E aí, claro, os conteúdos, os objetos de conhecimento que são tratados nas diferentes disciplinas vão, claro, mediar esse processo, né, dele se colocar, dele ter uma visão de mundo diferenciado, né? E a criatividade. Gente, nossos estudantes são criativos quando nós ali colocamos, né, ativamos essa criatividade deles. E eles querem fazer, eles querem construir. Com certeza, alguns professores que estão aqui, professores, já tiveram essa experiência de um momento ou outro, quando você pede algo, né, que até seja mais lúdico, que é um cartaz, que é uma peça, que é um vídeo de bolso, por exemplo, no celular, os alunos logo se empolgam para fazer, porque essa é a interação que eles têm, eles estão imersos nesse mundo, né, nessa geração, como a professora Amanda colocou muito bem. E aí a educação ela deve promover, nesse sentido, o uso de ferramentas digitais para o ensino e aprendizagem, né? Eu sei que você tem as dificuldades, né? Mas nós temos plataformas de ensino, ferramentas de colaboração que podem aí facilitar a interação entre estudantes, né, e professores, né, principalmente com os conteúdos, né, e isso vai resultar, com certeza, um processo de aprendizagem mais significativo. Então, na pandemia, nós tivemos isso, né, nós construímos ali, a partir, por exemplo, do Google Class, né, você abre uma turma e os alunos, alguns com uma dificuldade maior, outros menor, nós temos, claro, disparidades de acesso em relação à internet, a mesma aos dados móveis, até um celular, mas nós podemos nos aproveitar desses momentos também, dessas plataformas de ensino e indicar, tem várias delas que a gente poderia citar aqui, mas os professores com certeza já conhecem muitas delas, para trabalhar isso com os estudantes em sala de aula. Nós temos que sempre pensar, professores e professoras, que nós vivemos sempre dentro da história, né, da sociedade, dentro da história, né, humana, que nós sempre temos momentos de transições, momentos de rupturas, né, e de reconstruções. Então, nós temos, nesse momento, né, nas nossas mãos, o grande desafio da educação é exatamente dentro desses processos, né, de reconstrução. Claro que se tem toda uma discussão acerca das políticas públicas no Brasil para a educação, não vai ser aqui o meu mentir nesse momento de discussão, mas é importante, né, que a gente compreenda que isso é um processo de ruptura e de construção. Não quero dizer aqui que o professor que, dentro que nós temos várias teorias da aprendizagem, né, ele escolha alguma que seja tida como mais tradicional, né, e que ele tem que abandonar isso. Não está se falando sobre isso, de abandonar, né, porque é uma escolha que o professor, a professora irão fazer, mas é de perceber que, a partir de alguns desses períodos de transição, nós temos novas formas de organização social que vão possibilitar inovações, mudanças, aperfeiçoamentos, desenvolvimento da sociedade. Eu estava fazendo uma arrumação sábado passado, na casa da minha mãe, e lá encontrei um disquete. Eu acho que nem muitos professores que estão aqui, são mais novos, nunca chegaram a um disquete, não seja
né, velho, mas o disquete, né, era um armazenador de dados ali, de pastas, de arquivos, que a gente não precisa mais. Né? Então, isso mudou, isso já passou. Né? Então, é necessário termos isso, que as novas formas de organização social, elas permitiram essas inovações, e nós temos que também, claro, com base nisso, né, mudar também algumas práticas nossas, né, dentro desse processo de ensino-aprendizagem. Então, é o que a gente traz aí a citação de Edmond Hahn, né, que ele diz que é com base nesse processo de ruptura e reconstrução que as sociedades humanas evoluem, avançando para novos modelos de organização que possibilitam o aprimoramento da vida em sociedade. Né? E aí, claro, nós estamos falando que uma série de informações, como eu falei ainda há pouco, que os nossos estudantes têm acesso. Mas é importante fazer a distinção. Edgar Morin também traz isso. Informar-se é captar, é recolher, é selecionar e armazenar informações. Conhecer é interpretar, é compreender, é relacionar, significar e aplicar. Então, de fato, eu e você, professores e professoras, nós sabemos que os nossos estudantes têm aí acesso a essas informações, seja nas mídias, né, sociais, seja nas mais convencionais, como a televisão, né, pouco hoje se escuta um rádio, né, mas jornais também que estão, de fato, sendo digitalizados, né, mas o nosso estudante ele tem acesso a várias informações, seja no bairro, ali, né, na conversa no canto, na rua, mas essas informações, elas somente ali armazenam algumas informações, e aí é necessário que, a partir dessas informações, venham o conhecer, que é o conhecimento, que aí entra a aprendizagem, na hora de ele interpretar a fala de A, de B, de C, de ele compreender por que aquele processo está se dando, por que aquele processo se deu em determinado período de tempo, né? Relacionar, significar e aplicar. Significar e aplicar é o que nós precisamos garantir isso na aprendizagem dos nossos alunos, né? De entender que eu estou aprendendo aquele conteúdo, que eu estou aprendendo sobre célula, que eu estou aprendendo sobre aquele período na história, que eu estou aprendendo sobre a questão da interpretação, da linguagem, mas por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que aprender sobre tudo isso? Aí é o conhecimento. É isso que nós temos que garantir. E aí, claro, nós temos várias, né, teorias da aprendizagem. Eu tenho estudado um pouco sobre uma teoria que é do George Siemens, que é a teoria, né, da aprendizagem conectada, né? Ele traz, claro, um arcabouço teórico muito maior, né? E ele vai um produtor ali, né, de teorias, né, um estudioso, e ele traz, claro, a questão da conectividade, a questão, né, mediada aí pelas tecnologias digitais, né? Mas toda e qualquer teoria, ela precisa, e claro, a gente precisa sempre ter aquilo, né, que a gente pode utilizar e outras partes que a gente não pode utilizar, né? Não deve existir o sectarismo, né? Não deve existir, eu não vou para aquela teoria, né, não tradicional, Deus me livre, não se, porque até mesmo algumas práticas nossas ainda são, né, vinculadas assim às teorias mais tradicionais. Mas essa teoria, né, ela propõe, né, que a aprendizagem é um processo, né, conectado ao ambiente. Né? Ele diz, olha, é um processo conectado ao ambiente, em vez de ser um processo individualizado. Né? Então, ele propõe, Simmons, que para aprender um determinado tema, o conhecimento ele deve ser adquirido através de várias fontes, né? Tanto educadores, recursos digitais, outros estudantes e a própria experiência do estudante. Então, é importante, né, aí eu vejo a importância dentro dessa teoria da aprendizagem conectada, que não fique centrado realmente essa aprendizagem somente no professor, como se ele fosse o único detentor, né, desse conhecimento. Mas não, é colocar a esse estudante as várias possibilidades, as várias fontes, mas ainda o professor e a professora vão ser os mediadores desse processo. Então, a teoria ela sugere que o processo de aprendizagem ele não é linear, mas sim uma malha de conexões entre os diferentes elementos que constituem o ambiente da aprendizagem. Né? E aí é um ponto interessante, né? Porque ele destaca, né, claro, as tecnologias digitais, né, que possam ali permitir o conhecimento,
mais acessível, mas a teoria, ela acredita, né, que a aprendizagem ela acontece melhor quando o estudante tem acesso a uma ampla variedade de recursos que possam compartilhar ideias com outras pessoas. Então, aqui não é só conectividade digital, aqui é conectividade entre pessoas. É aquilo que eu falei no início, né? A aprendizagem não só ocorre lá naquele quadradozinho da sala de aula, acontece em qualquer ambiente da escola, deve acontecer em qualquer ambiente da escola, mas também deve trazer para dentro da escola, né, pessoas, entidades que possam também contribuir com a aprendizagem. Ou seja, a importância da colaboração para a aprendizagem, pois o estudante aprende melhor quando eles estão juntos e não individualmente separados, porque é ali a troca dessas experiências. Então, ele vai argumentar também, Siemens, que você tem vínculos informacionais que vão formar uma rede. E essa rede é o que eles chamam de nós, né? Que são esses pontos de interconexão que difundem o conhecimento e informação entre as pessoas, os grupos, os sistemas, né? Ou seja, isso gera ondas de efeitos que vão afetar a sociedade como um todo, porque aquele estudante que ele vê aquilo que ele aprendeu, né, na escola, que ele pode chegar lá na sua comunidade, ele pode já tratar de algum problema específico da comunidade a partir daquilo que ele aprendeu, fantástico. Ali acontece essa interconexão, essa difusão de conhecimento, de informação entre as pessoas. Então, a intencionalidade, né, nesse processo dos nós é levar os estudantes, é como se eles estivessem juntando peças de um quebra-cabeça, para que ele possa descobrir que as coisas estão ligadas e que como também elas funcionam juntas. Aí a alegoria do quebra-cabeça é interessante. Aquela parte separada, mas ele vê que há uma conectividade em cada uma das partes e depois ele vê o todo. E assim eles vão ser capazes, né, de fazer as conexões, né, entre as diferentes disciplinas, os projetos, né, as tecnologias e até mesmo entre as diferentes áreas de conhecimento, que é importante para que ele possa perceber que não é mais aquela área, aquela outra área separada, mas elas podem ter a conexão, né? Então, esta é uma habilidade muito útil, né, para que os nossos estudantes eles possam identificar e criar soluções inovadoras para os problemas complexos da vida dele, da comunidade, do Brasil, do mundo. Então, isso é importante, né, que os nossos estudantes eles possam experimentar isso, experimentar essas vivências. E não se trata de substituir a escola formal. Eu sempre digo algo, né, que isso está comigo todo o tempo. A escola sempre será a escola, mas sim de complementá-la com novos instrumentos educativos adaptados às necessidades e realidades do século XXI. Então, não se trata de substituir a escola formal, mas de complementá-la. Aos educadores e educadoras do Maranhão, minha gratidão e meu muito obrigado. Eu encerro aqui minha fala. Professora Adelaide, Marcos. Oi, Leonan. Obrigada, Leonan. Obrigada, professora Amanda. As reflexões que vocês trouxeram para a gente é de muita importância para a escola, para esse momento de jornada, né? Vou checar aqui se tem alguma pergunta. A gente ainda tem um tempinho, né, professores, para responder algumas perguntas. Antes que a gente faça aqui as considerações finais, que vai ser importante cada um de vocês também, né, fazer essas considerações finais, dar aí uma mensagem, né, para os colegas de vocês que estão nas escolas. Deixe-me checar aqui alguma pergunta. Mas enquanto a pergunta
específica para vocês não chegam, né? Eu gostaria, tem algumas perguntas acerca de aprofundamentos, professores que já viram, né? Que já tiveram acesso ao caderno, às orientações que nós encaminhamos, e pergunta assim. Uma pergunta assim: aprofundamentos de IF na segunda série que se dividem aprofundamento 1 e aprofundamento 2, né? Então, lembrando que aprofundamento é específico, sim, do itinerário. Lembrando também que no videocast que vocês trabalharam, os videocasts que vocês trabalharão esta semana, nós temos videocasts específicos que falam de aprofundamento de itinerário formativo integrado, certo? E vocês observarão que para cada aprofundamento do itinerário específico da turma, certo? Os professores irão sentar e discutir quais objetos cada um irá desenvolver, né? A cada período ou a cada semestre, certo? Então, isso também é um momento importante do planejamento, do acordo entre os professores que desenvolverão esses componentes, né? Então, aprofundamento 1 é um professor, aprofundamento 2 é o outro professor, e aí os professores deverão sim discutir inicialmente, no momento do planejamento, certo? Quais os objetos necessários, quais os objetos que cada um vai desenvolver, tá certo? A gente pede atenção também à questão da frequência. Observem, nós temos um link já postado aí no chat e nós aguardamos, né, identifiquem suas escolas e preencham. Tem a oportunidade de também estar avaliando alguns pontos desse momento, tá certo? Para que a gente possa estar aí contabilizando a frequência, já vista a certificação ao final de um período aqui, obviamente, né? Porque a gente não pode entregar logo depois da jornada, mas assim, ao final da jornada serão contabilizadas essas frequências, os dados serão tratados para que vocês possam ter aí os certificados de participação da jornada 2023. Leonan, professora, vocês identificaram alguma pergunta específica? Alguma pergunta específica? Não, né? Também aqui não recebi. Não recebi. Então, considerando, né, que nós já fizemos as orientações gerais, de que a escola já tem todo o material para esse momento de estudo, de reflexão e de planejamento, né, eu quero agradecer novamente cada um de vocês e pedir que cada um também faça suas considerações finais acerca da temática que vocês trouxeram aqui para a gente, tá certo? Para que nós possamos aí encerrar. E aí também a gente precisa estar reiterando e agradecendo muitíssimo a participação de cada articulador municipal, né? Também, que eu já recebi aqui mensagem de articulador municipal lá deixe-me ver aqui, recebi de São Francisco do Brejão. Então, eu mando já um grande abraço aí para São Francisco do Brejão, como todos os outros municípios que estão conosco, né? Dizer que continuamos aqui à disposição para apoiar e para que juntos, né, nós conseguimos aí alcançar as nossas metas e as oportunidades, de ampliar as oportunidades de aprendizagem para os nossos estudantes, certo? Mas eu vou passar para os professores, professora Amanda e, na sequência, o professor Leonan, para que façam suas considerações finais, para que nós possamos aí já ir encerrando este momento, certo, professores? Então, para finalizar, só reforçando o que a gente eu vi nos comentários, o que a gente reforçou aqui, né, é que esses desafios eles não são fáceis de superar, nós sabemos, porque sabemos todas as dificuldades de estrutura e tudo mais, não são coisas fáceis. Porém, o que a gente está falando aqui? Que esse momento é um momento de refletir, é um momento de tentar buscar formas, é um momento de buscar a valorização do profissional,
e tentar partilhar ideias. Então, é o momento da gente dialogar para buscar meios para a gente conseguir enfrentar esses desafios que nos são propostos a cada período, a cada momento. E aí, desejar uma boa jornada pedagógica e um ótimo ano letivo para todos, para a gente, né? Como professora da rede também. Obrigada, professora. Muito obrigada. Sucesso, professora, lá nas escolas, certo? Muito obrigada pela sua participação. Professor Leonan? Só dizer, né, a todos e a todas, né, os professores e professores da rede, né, que sempre é um prazer, né, conversar, estar dialogando, como a professora Amanda bem ressaltou agora também, é um momento de reflexão, né? Nós não trouxemos aqui nenhuma receitinha, nenhum modelo, faz assim, faz dessa forma, mas nós trazemos aqui a reflexão, e a reflexão tem que acontecer no nosso cotidiano, né? Todos os dias nós temos que fazer as reflexões que são necessárias, né, para a nossa prática docente. Dizer a todos e a todas, né, que tenham uma excelente jornada pedagógica, né, e com certeza em prol, né, de melhorar a aprendizagem e também, claro, a educação no nosso estado, né, e dizer a todos que nós, professores, né, que estamos ali na sala de aula, que estamos nos estudantes, nós, né, justamente com a equipe gestora e com os demais, né, que fazem parte da educação do Maranhão, vamos avançar, né, para aquilo que a gente entende que é uma educação de qualidade. Um forte abraço e até mais. Obrigada, professor. E assim, eu também quero agradecer a cada um de vocês, cada uma, professores, gestores, e agradecer em nome da nossa secretária, a professora Leusnete Pereira, também da nossa secretária adjunta, a professora Nádia Dutra, né? Dizer que toda a SEDUC, todo esse corpo aqui da sede, a SEDUC é toda a rede, né? São vocês que fazem a coisa acontecer aí na escola, nesse ambiente escolar, na elaboração e na construção de novas práticas que constroem, na verdade, os saberes necessários para a formação integral dos nossos estudantes. Então, agradecer cada um de vocês, agradecer as nossas regionais de educação, né, o empenho durante esses dias de preparação para a jornada, desejar sucesso a cada dia de trabalho, né, desejar ânimo, alegria, né, de que nós cheguemos às escolas sempre com esse espírito de alegria, né, de que tem desafio, mas os desafios eles nos movem, mas há muitas possibilidades a partir também desses desafios, né, e são nessas possibilidades e oportunidades que nós precisamos nos assegurar, né? E, na verdade, nos mantermos firmes, mas, acima de tudo, animados, confiantes de que a nossa prática, de que a prática de cada um de vocês, ela continuará sendo de extrema importância para esse processo formativo do Estado do Maranhão. Então, assim, meu muito obrigada. Parabéns a cada um de vocês, né, pelo trabalho durante todo esse percurso. Parabéns por todas as lutas vencidas, os desafios enfrentados, né? Pelo feedback que vocês têm trazido para a gente. Eu quero dizer que muitas das mudanças, na verdade, as mudanças que ocorreram na matriz, ela foi a partir da escuta. Quero reiterar da importância dos professores participarem do ciclo de acompanhamento formativo. Nossa principal estratégia para o acompanhamento, para o fortalecimento do processo pedagógico da escola, do processo de gestão da escola. Então, nós queremos reiterar, né, que contamos com cada uma de vocês, certo? Então, nosso muito obrigado e um excelente ano letivo 2023. Um grande abraço a cada um de vocês. Eu quero agradecer também às nossas intérpretes, né, que estiveram aqui conosco, a Valéria Ana Rita, a Maria Rita, né, que esteve conosco durante essa manhã de trabalho. Muito obrigada e até a próxima, pessoal. Sucesso!
Lembrando que nossas equipes regionais também estarão acompanhando esse processo, a nossa equipe aqui da sede, todos nós estaremos em alguma escola a partir de amanhã. Um grande abraço.